Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria. Novena da Imaculada, segundo dia, sem pecado. Hoje temos de focar a nossa atenção sobre a versão negativa do que dissemos no primeiro dia de forma positiva. Maria, tu és toda bela e toda santa. Hoje dizemos o mesmo com uma negação. Em ti não há mancha, não há defeito, não há pecado. Não estamos apenas a dizer que não há pecados atuais na vida de Maria, que ela não cometeu pecado algum. A Igreja e os teólogos sempre acreditaram e afirmaram isso. Estamos a dizer que Maria também está privada da sombra dos inícios, ou seja, do pecado original. Um olhar para os teólogos. Para os padres orientais, Maria é a Panagia, ou toda santa, santificada pelo Espírito Santo. No Ocidente, esta ideia surgiu durante as polêmicas antipelagianas. Pelágio foi um padre que foi criticado por Agostinho e Jerônimo e condenado pelo Concílio de Éfeso, em 431, principalmente por ter afirmado que os seres humanos podem ter uma vida sem pecado com os seus dons naturais e que cabe a eles fazer isso, excluindo totalmente dessa forma a graça de Deus. Esse foi o início da grande controvérsia a respeito do pecado original, do livre-arbítrio e da graça que ocupou a Igreja por mais de 100 anos e cuja repercussão continuou nos séculos seguintes, mas não harmonizada com outros aspectos da fé. A de Maria parecia um caso de autossalvação, porque se para Santo Agostinho, quando falamos de Maria, não podemos falar de pecado, por outro lado, ele não pode admitir qualquer salvação fora de Cristo. Ponto final. A necessidade de não separar Maria da redenção de Cristo levou os teólogos medievais, São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino e São Boaventura de Bagnoregio, afirmando que Maria foi purificada do pecado original em que foi concebida. Se Pascasio Radberto é o primeiro a afirmar inequivocamente que Maria está isenta de todo o pecado original, o primeiro teólogo da Imaculada é Eadmer, discípulo de Santo Anselmo de Cantuária. Considera esta condição adequada à Mãe de Cristo e afirma que Deus pôde, quis e a criou imaculada, apesar de ela ter nascido na nossa natureza humana decaída. Fala, como Anselmo, seu mestre, de redenção antecipada. Para o franciscano beato João Duns Scoto, a Imaculada Conceição não é uma exceção à redenção, mas um caso de ação salvífica perfeita e mais eficaz de Cristo, o único Salvador. Por ele, Maria foi preservada do pecado. Ela é, de facto, o caso mais perfeito de salvação operada por Cristo. A redenção antecipada é especificada como redenção preservativa. O esclarecimento de Scoto é decisivo no desenvolvimento da doutrina e pouco a pouco difunde-se entre os teólogos, mas devagar. O Papa Sisto IV proibiu maculistas e imaculistas de acusarem-se mutuamente de heresia. Ele também adotou oficialmente a festa da Conceição para Roma e aprovou a nova fórmula, na qual o privilégio mariano já estava claramente expresso. Um olhar para o povo. A fé popular na Imaculada Conceição da Virgem precedeu a reflexão teológica e o magistério, que só em 1854 se pronunciou oficialmente. Seu proto-evangelho apócrifo de Tiago, no século II, no estilo imaginativo, já apresenta a primeira consciência intuitiva da santidade perfeita e original de Maria, desde a sua conceição. Voltemos ao tempo de Agostinho. Na polêmica pelagiana,
os seus adversários parecem ser influenciados pela piedade popular em relação a Maria. Em De Natura et Gratia, Agostinho refere-se, por exemplo, a uma expressão de Juliano de Eclano, que ele próprio partilha. A piedade exige que reconheçamos Maria sem pecado. Na posição de Agostinho já se vislumbra um contraste entre a doutrina dos intelectuais e a intuição do povo. Em 1435, durante o Concílio de Basileia, o cônego João de Romiroy apelou à devoção popular para induzir os padres conciliares a pôr fim à controvérsia sobre a Imaculada Conceição, de modo a não escandalizar o povo cristão, que se sentiu ofendido quando soube que Maria tinha sido manchada pelo pecado original. O testemunho de um opositor da Imaculada Conceição, Melchior Cano, remonta ao século XVI, afirmando que os teólogos, e não o povo, têm a faculdade de discernir esta verdade. Ele afirma que, se isso dependesse do povo, a questão já estaria resolvida em favor da Imaculada Conceição. No século XVII, várias confrarias foram fundadas sob o título da Imaculada Conceição e várias expressões artísticas na Itália no século anterior. Um facto singular é o chamado voto de sangue. Em algumas universidades, nasce a iniciativa de fazer um voto para defender essa verdade a ponto de derramar sangue. Vários fatores certamente contribuíram para estimular o sentido dos fiéis, sobretudo a pregação popular, especialmente por parte dos franciscanos. Gostaria de voltar à Constituição Apostólica Inefabilis Deus, que diz assim: o mesmo Concílio de Trento promulgou o decreto dogmático sobre o pecado original e, consoante os testemunhos da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e dos concílios mais autorizados, estatuiu e definiu que todos os homens nascem infectados pelo pecado original. Haver, todavia, solenemente declarado não ser sua intenção abranger em dito decreto, e na extensão de uma definição tão geral, a bem-aventurada Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Vejam bem, olhar para a Imaculada é realmente olhar para nós mesmos como num espelho, e chamar pelo nome o facto de que, se também nós somos muito bem feitos, tanto que Deus se apaixonou por nós, como pela beleza original de Maria. 2. Também é verdade que estamos manchados pelos nossos muitos pecados presentes, que têm a sua raiz comum e primordial no pecado das origens. São Francisco tira uma conclusão desarmante desta verdade. E firmemente nos persuadamos de que nós só temos vícios e pecados, e atribuamos todos os bens ao Senhor Deus Altíssimo e Soberano, reconhecendo que todos lhe pertencem, e dando-lhe graças por todos eles, já que dele procede todo o bem. Para Francisco, devemos querer voltar para casa, para ser como Deus nos vê, não só à sua imagem, livres e autodeterminados, mas também à sua semelhança, bons, com as virtudes que são o bem expresso pela força da vontade. Todas as virtudes, Santíssima, salve-vos o Senhor, de quem vós procedeis e vindes. Não há ninguém no mundo que logre possuir qualquer de vós, se primeiro não morreu para si próprio. Quem possuir uma e não ofender as outras, possui a todas. E quem ofende a uma, não tem nenhuma e ofende a todas. E cada uma delas confunde vícios e pecados. Saudação às virtudes de São Francisco. Concluamos com o texto bíblico com o qual acabamos no primeiro dia. Toda tu és formosa, amiga minha, e em ti não há defeito. Vem a mim do Líbano, noiva, vem a mim do Líbano, vem. Desce do alto de Amaná, do cimo de Senir e do Hermon, das cavernas dos leões, das montanhas dos leopardos,
Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva. Arrebataste-me o coração com um dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Como são belas as tuas carícias, minha irmã nova. As tuas carícias são melhores que o vinho, e a fragrância do teu perfume é melhor que todos os bálsamos. Capítulo 4 do Cântico dos Cânticos. E do Evangelho de São Lucas, ao capítulo 1. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que espécie de saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Para concluir, irmãos e irmãs, não entendemos tudo, mas não faz mal. Também a nós Deus nos diz: não tenhas medo, Deus te ama. Intercede